Graça e paz, meus irmãos. Quero deixar uma pequena reflexão para você aqui. Talvez você já ouviu falar em algum momento da sua vida sobre os apóstolos, sobre os discípulos de Cristo, no qual entre os 12 existia um que era chamado Judas Iscariotes, que foi o que, de acordo com as escrituras, foi considerado como filho da perdição, o homem que traiu Jesus, o homem que entregou a Jesus por 30 moedas, para ser morto. E se falando sobre Judas, talvez também você já deve ter ouvido, algum pregador ou alguma pessoa falar a respeito da morte de Judas. Como que Judas morreu. E tem se espalhado muito por aí como uma confirmação de que Judas ele morreu enforcado. Judas se enforcou. Ou seja, a morte de Judas foi devido ao enforcamento. Eu quero apresentar dois textos bíblicos para você aqui, que um se encontra em Mateus capítulo 27 e outro em Atos 1, que vai falar a respeito dessa situação, desse ocorrido. Olha que interessante, está descrito em Mateus 27. Mateus 27 tem como título que fala sobre o suicídio de Judas. A Bíblia vai falar que quando se reuniram os principais sacerdotes, os anciões, eles formavam um conselho para tentarem matar Jesus. E logo após Judas ter entregado Jesus, foi oferecido para Judas uma certa quantia de moeda, e Judas aceitou. Quando Judas ele tomou conhecimento do que se tratava, realmente do que se tratava, o que iriam fazer com Jesus, qual era o preço, que Jesus iria pagar por essa traição, por ele ter entregado, a Bíblia vai relatar que Judas ele retorna até os principais sacerdotes e os anciões, para falar para ele a respeito da situação, do que aconteceu, de qual seria o destino final daquela situação. E a Bíblia relata que aqueles homens eles simplesmente rejeitam a Judas, jogam a responsabilidade para Judas, é problema seu. E Judas pega aquelas moedas, jogam aos pés dele, e eles, olha que interessante, a Bíblia vai falar que Judas ele pega aquelas moedas, joga, lança aos pés dele, e se retira. A Bíblia vai falar que Judas, ele se retirou para se enforcar. Mateus capítulo 27, versículo 5. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. Olha que interessante. Mas lá no livro de Atos, se abrimos a Bíblia, lá no livro de Atos, capítulo 1, olha que interessante. Atos capítulo 1, versículo 18 e 19, que diz assim: Ora, este adquiriu um campo como o galardão da iniquidade, e precipitando-se, rebentou-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E foi notório a todos os que habitam em Jerusalém, de maneira que na sua própria língua esse campo se chama Alcedânia, isto é, campo de sangue. Olha que interessante, lá em Mateus 27, a Bíblia vai relatar que Judas ele saiu para se enforcar. Judas ele saiu com esse objetivo, de acordo com Mateus 27, já que em Atos 2, a Bíblia vai estar aqui nos dando continuidade no livro de Atos, trazendo uma certa reflexão de que Judas, ele além de ter saído para se enforcar, levanta-se uma certa dúvida por algumas pessoas de que realmente, de que maneira foi a morte de Judas. Judas ele morreu enforcado, ou Judas morreu por simplesmente ter arrebentado o ponto que ele tinha criado para se enforcar, a ponto de ele ter tido contato com algum objeto na sua queda, e as suas entranhas foram expostas, foram derramadas. Então fica essa dúvida aí, comenta aí embaixo, o que é que você acha? Realmente Judas morreu devido ao enforcamento, ou Judas morreu porque o ponto no qual ele escolheu para se enforcar não resistiu e ele caiu ao ponto de morrer depois da queda, do contato? Comenta aí embaixo, que logo depois a gente vai trazer um vídeo trazendo a nossa reflexão e conhecimento, a nossa ideia de acordo com as escrituras. Não deixa de comentar para a gente trazer um segundo vídeo não. E você, o que é que acha? Judas morreu realmente enforcado ou morreu devido à queda, e ter tido contato com algum objeto ao ponto de abrir a sua região abdominal
e as suas vísceras serem expostas. Comenta aí embaixo. Deus abençoe e até a próxima.